Nesse vídeo eu quero te mostrar de forma visual o impacto de amortizações que você faz no seu financiamento, ou seja, aqueles pagamentos extras que você faz para reduzir o saldo devedor. Nós vamos ver de forma visual, utilizando os gráficos nessa tela e nessa planilha que você está vendo, para que você veja de fato o impacto disso no longo prazo. Para isso, nós vamos utilizar essa planilha que você está vendo na tela, que é uma planilha que eu criei e chama Mega Planilha de Amortizações, que é uma planilha que, conforme você vai ver, vai conseguir te dar previsibilidade de como fica o seu financiamento depois de você fazer amortizações nele. Essa planilha é uma planilha bastante completa de amortizações. Essa planilha leva em conta tabelas price ou saque, então você consegue fazer as duas planilhas aqui ao mesmo tempo. Você tem todas as visões de quanto que você gasta em um financiamento, alguns gráficos interessantes, toda a visão de evolução de saldo devedor e você consegue, inclusive, facilitar a construção de amortizações, porque eu tenho uma aba aqui que vai permitir que você cadastre amortizações frequentes, aquelas que vão acontecer de tempos em tempos, tipo um FGTS, um 13º, para que você não tenha que ficar colocando dados na mão aqui dentro da planilha. Nós vamos utilizar essa planilha hoje para ver de forma visual a queda dos indicadores, saldo devedor, juros e tudo mais, quando você faz amortização. Para isso, eu vou inserir alguns cenários aqui de financiamento. Eu vou trabalhar com tabela price, mas você pode, quando você tiver a planilha, colocar a que for o seu caso. Eu consigo cadastrar até 10 financiamentos. Eu vou colocar o nome aqui em cima, eu vou colocar a price normal, ou seja, sem amortização. Vou colocar a price com FGTS, ou seja, a única amortização que eu vou fazer é do meu fundo de garantia. Eu vou colocar a price com FGTS mais... Não, melhor dizendo, eu vou colocar a price com amortização mensal e vou colocar a price com FGTS mais o mês mensal. Pronto. São 4 cenários de amortização para a gente ver a evolução do saldo devedor ao longo do tempo. Aqui eu seleciono se eu quero price ou saque, eu vou colocar price para todas elas. Depois eu tenho que inserir aqui dados do financiamento, para cada financiamento, cada coluna é um. Eu vou colocar o mesmo financiamento, então eu vou colocar entrada 100 mil, financiado 250 mil, taxa ao ano 9,2%, prestações eu vou colocar 360 meses e custos extras, que são aquelas parcelinhas de seguro, taxa, etc., eu vou colocar R$ 82. Então vai ser esse mesmo financiamento para todos os 4 casos. Então olha só, aqui embaixo você já tem dados do financiamento. Já apareceu qual que é a parcela inicial, a taxa do mês, o valor total do bem. Se eu vier aqui em Tab Compara, que serve para resumir as informações de resultado, eu já tenho que eu gasto em parcela 713 mil, vou gastar o todo no financiamento 840 mil, vou gastar 30 anos para fazer, vou gastar 2 vezes e meio o tanto do bem, então eu já tenho esses dados. E se eu for aqui nas tabelas, eu já tenho toda a evolução do saldo devedor. Quanto que eu vou pagar na primeira parcela, juros, amortização e etc. Tudo já vai estar aqui. Então, eu já tenho essa visão da planilha. Veja que coisa interessante. Agora, eu vou inserir cenários de amortização. Então, olha só. Aqui eu tenho espaço para inserir até 10 tipos de amortização em cada financiamento. É só eu selecionar na caixinha aqui. Os nomes que vão aparecer na caixinha são os nomes que eu cadastrei aqui. Eu consigo cadastrar até 10 cenários de amortização. E como que eu cadastro um cenário de amortização? É simples. Você tem que colocar o nome desse cenário de amortização, você tem que colocar o primeiro mês que ele vai ocorrer, de quanto em quanto tempo, depois desse primeiro mês, ele vai continuar ocorrendo, qual que é o primeiro valor de amortização e qual que é o crescimento dessas amortizações entre amortizações. Ou seja, a primeira é 8 mil, ok, e a segunda é 10% a mais? É R$500 a mais? Então você preenche ou o percentual ou o valor aqui e ele vai atualizando essas amortizações. Cada amortização eu vou inserir aqui e depois eu posso selecioná-la aqui. E conforme eu selecionar essa amortização aqui na tabela, já vai mudar completamente o dado do meu financiamento. Olha só, por exemplo, essa aqui é price com amortização de FGTS. Ela é a minha tabela 2. Na minha tabela 2 eu estou gastando nesse momento 842 mil, mesmo valor das outras. Se eu cadastrar FGTS aqui, vai mudar esse valor. Só que o que eu tenho de FGTS? Ele vai acontecer primeira vez no mês 24, vai ocorrer depois de 24 em 24 meses. O primeiro valor é 8 mil e depois eu vou atualizar em 10%. Ou seja, o segundo é 8.800 e depois vai atualizando de 10 em 10%. Se eu selecionar aqui FGTS, na tabela 2 ele vai simular todas essas amortizações. Então se eu vier aqui na tabela 2, ó, o meu FGTS já aparece aqui. Não tem isso na tabela 1, porque eu não selecionei.
E o meu FGTS, ó, no mês de número 24 aparece 8.000, no mês de número 48, ou seja, 24 meses depois aparece 8.800, no mês de número 72, 9.680, e isso muda o quanto eu pago no meu financiamento, porque eu estou amortizando o meu financiamento. E essa amortização vai me gerar um novo cenário de 699 mil gasto ao longo do período. Olha o poder que você tem fazendo essas amortizações só com fundo de garantia. Depois nós vamos fazer o cenário com amortização mensal. A amortização mensal, eu coloquei aqui de mês em mês um valor de 1.000, não vou entrar no detalhe desse racional aqui, mas eu coloco a mensal. Já é o suficiente para eu também mudar, olha só como muda drasticamente. Se todo mês, além do 1.900 da parcela, eu colocar mais R$1.000, eu reduzo muito o meu financiamento. Vai para 18 anos o financiamento, um financiamento de 30. E eu gasto aqui, salvo muito do valor. Eu gasto quase 300 mil a menos. Bastante interessante essa informação. E se eu mesclar FGTS mais o valor mensal, ou seja, eu vou ter a amortização do FGTS aqui, que vai me gerar um cenário igual ao cenário 2, só que além dele eu coloco embaixo aqui a mensal. Olha como que vai ficar o resultado. Eu vou gastar ainda menos, eu gasto ainda menos e eu tenho um resultado bastante interessante aqui. Então com isso nós já vimos os dados de forma de números, né? Forma numérica, esses dados dispostos aqui. Só que eu consigo ver também em forma gráfica. Então, como que você pode fazer isso? Olha só, você consegue colocar até 10 gráficos nesse gráfico aqui. É só você escolher a tabela de acordo com o nome que você deu para essa tabela aqui em cima. Então, vou colocar as 4 tabelas que nós fizemos. Primeiro a normal, depois a de fundo de garantia, depois a mensal e depois a fundo de garantia mais mensal. E depois aqui na frente, você vai selecionar o indicador que você quer ver no gráfico. Eu vou ver primeiro o saldo devedor. Então, você vem aqui e coloca saldo devedor. É inicial porque aqui nas tabelas você tem o saldo devedor inicial e o saldo devedor final depois das parcelas e amortizações. Então, é o do início do mês. Coloca o saldo devedor inicial. No cenário de tabela price normal, ó, meu saldo devedor caindo. Tá? E aqui ele fecha nos 360 meses. Com o fundo de garantia, eu vou ver o saldo devedor inicial também. E olha que interessante a mágica acontecendo. De 24 em 24 meses, cai muito o saldo devedor. Por que será? Porque eu estou fazendo aquela amortização. Então ele vai reduzindo o meu saldo devedor até fazer o quitar esse financiamento muito antes. Se eu plotar aqui o mensal também, com o saldo devedor inicial, olha que interessantíssimo fica. O meu saldo devedor ele praticamente cai de forma reta. Vira quase uma tabela saque, se você parar para pensar. Porque a tabela saque ela também tem esse comportamento de fazer uma amortização linear, porque ela amortiza o mesmo tanto todo mês. Se eu colocar aqui também a tabela saque, rapidinho para a gente ver, eu vou simular uma saque. Eu vou colocar a tabela saque, vou colocar esses mesmos valores, sem amortização. Se eu pedir para plotar a tabela saque aqui também, esse aqui como saldo devedor, ó, a tabela saque ela também é linear. A diferença é que aqui ela está planejando para fechar em 360 meses. Só que com a amortização de 1.000 a mais, você consegue derrubar esse prazo consideravelmente mesmo na tabela price. Então ficou um exercício bastante interessante da gente ver. Voltando agora ao assunto principal, eu volto na fundo de garantia mais mensal e usando o saldo devedor inicial, e aí é muito mais forte a minha redução. Então, quando eu tenho a price normal olhando contra a FGTS, eu tenho essa redução. Depois, quando eu uso a price com amortização mensal, eu já tenho esse cenário, e quando eu coloco a FGTS em cima, ele reduz ainda mais. Então, olha que interessante, de forma gráfica, a gente vê esse saldo devedor caindo. Eu consigo ver também as minhas quantidades de juros que eu gastei. Então, eu vou colocar juros para todas elas aqui. Então, olha só, os juros eles caem de acordo com o saldo devedor. Por quê? O meu juros é um percentual fixo do meu saldo devedor. Então, só mudou a magnitude. É a mesma curva, o mesmo desenho, só que numa escala muito menor. Antes a gente via exatamente esse desenho, só que numa escala muito maior aqui nesse eixo, e agora acabou reduzindo. Se você tem dúvida qual curva é determinado gráfico, é só ver a cor da curva, vem aqui, vê o nome do gráfico e pega qual tabela eu estou me referindo. Quero mostrar para você também a amortização. Vamos ver como a amortização se comporta mês a mês. É só mudar aqui para a amortização e você tem esse resultado. Olha que coisa bastante interessante. A amortização da tabela price normal, ela vai ficando maior conforme o seu financiamento, até que no fim, na última parcela, toda a parcela sua é a amortização. Ela começa fraquinha e ela termina um pouco maior, porque vai trocando juros por amortização.
Nas outras, elas começam exatamente igual, só que o fato de você tá fazendo outras amortizações extraordinárias, e aqui a gente está vendo só a amortização da parcela, as suas amortizações vão caindo ao longo do tempo. Por quê? Porque você está quitando o seu financiamento. Então, com isso, você consegue ver essa redução da amortização, não porque está pagando mais juros, mas é porque tem saldo devedor nesse conjunto que você consegue ver de fato a mágica acontecendo. Eu consigo ver, por exemplo, para o mesmo financiamento, se eu selecionar aqui price, visão normal para os dois gráficos, ver uma de juros e ver uma de amortização, eu consigo ver os juros e a amortização variando. E eu consigo ver para as amortizações, por exemplo, da mensal, ó, eu venho aqui, seleciono os dois mensal, e olha só, o primeiro gráfico é os juros, ele vai caindo, e a amortização cai também. Por quê? Porque eu estou conseguindo fazer amortizações extraordinárias no meu financiamento e com isso quitá-lo muito antes. Então, olha que interessante o que nós vimos hoje. Nós vimos o poder da mega planilha de amortizações, que consegue, de fato, fazer um processo extremamente robusto de simulação de amortizações. Além disso, de forma visual, você conseguiu ver como que essas amortizações, juros, saldo devedor se comportam na prática. Nós conseguimos concluir que, de fato, amortizações ajudam muito o seu negócio e essa planilha vai conseguir passar essas amortizações para uma precisão de cálculo que vai te ajudar muito no seu planejamento. Não se esqueça que, caso você já tenha um financiamento ativo e queira fazer as simulações de amortização, caso você esteja pensando em entrar em um financiamento, não sabe se é melhor a saque, a price, não sabe se você está seguro de seguir esse financiamento sem amortizações e quer simular amortizações, tudo isso pode ser feito com essa mega planilha de amortizações, que é uma planilha que você pode adquirir por meio do link aqui na descrição do vídeo, mas que sem dúvida nenhuma ela vai conseguir te poupar muito tempo e dinheiro da sua vida. Espero que você tenha gostado desse vídeo, nós nos vemos por aí e até mais.